Bem-vindos. Gostaria de agradecer primeiramente à Câmara de Vereadores por ter cedido o espaço para a realização desse evento, dessa palestra, desse treinamento. E dizer que essa palestra, esse treinamento é o nosso quarto encontro. O encontro de hoje vai ser conversado, discutido sobre o assunto meio ambiente. A palestrante é a Letícia, que é advogada, está representando a OAB, ela que representa aqui a região de Biguaçu, Antônio Carlos e governador Celso Ramos na parte ambiental. E vou passar a palavra para ela para prosseguir com os trabalhos, então. Muito obrigado a todos e que tenhamos um ótimo dia de trabalho. Obrigado. Então, muito bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Secretaria de Planejamento, aqui de Antônio Carlos, para poder estar aqui com vocês. É sempre uma grande satisfação ter oportunidades como essa de falar com comunidades, porque daí a gente tem a aplicação prática do nosso trabalho, né? E esse aspecto social que a OAB está sempre empenhada em também poder ajudar no que é necessário. Bom, quando a gente vem falar de questões ambientais, principalmente ligadas à população, geralmente as pessoas não gostam de falar desse assunto. Elas acham que é uma questão chata, né? Tem gente que... Porque a gente tem uma visão, às vezes, um pouquinho distorcida do que é o meio ambiente em si só. Às vezes a gente associa só com as pessoas que falam somente de proteção, né, daquelas que não deixam fazer nada, que restringe tudo. Mas a gente vai começar, a partir do dia de hoje, a ver que é muito mais e que não é só isso, né? Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente também fala de desenvolvimento. E aí é onde vai entrar o plano diretor que vai planejar as cidades. E porque o desenvolvimento ele tem que acontecer. É inevitável, né? Mas, para isso, a gente tem que planejar, organizar, projetar, para evitar problemas futuros, né? Porque a gente vê as consequências já diariamente nos noticiários do crescimento desordenado, certo? Então, hoje a gente vai começar a conhecer alguns aspectos. O tema não se restringe aqui nessa manhã de hoje. Tem muita coisa, nós vamos ter outros encontros que a Secretaria de Planejamento vai organizar para falar de outros assuntos que são até mais polêmicos. Hoje é uma questão mais introdutória, para a gente entender e conseguir orientar o pessoal que vai participar dessa elaboração do plano, por que caminho tem que seguir com relação à parte ambiental. Então, a gente vem aqui tentar ajudar de, eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho que ir atrás dessas informações, tá? Então, vamos lá. A primeira questão que a gente traz é o que é o meio ambiente, né? Se a gente for atrás de um conceito, a gente pode achar nas mais diversas áreas. Aqui a gente tem bastante pessoal da área técnica. Então, a gente tem o pessoal da biologia que define, o pessoal da geografia, o pessoal da engenharia. A gente pode ter vários. Mas, como a gente está aqui falando de direito ambiental, eu trouxe um dos conceitos que a gente tem que está na lei, na nossa lei brasileira, na Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, foi feita lá no ano de 1981. Essa lei ela é referência mundial, ela foi muito bem elaborada e no mundo a gente é conceituado por causa dela. E nessa lei, mais especificamente ali no artigo 3º, inciso 1, ela traz a definição do que é o meio ambiente para a gente. Então, quem vai elaborar o plano diretor tem que seguir o que está planejado dentro da lei. E aí é onde a gente inicia com esse conceito. O que é o meio ambiente? Então, ela diz que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, desse emaranhado que a lei nos traz, o que significa meio ambiente, na verdade, é tudo. Porque tudo está interligado. A gente vai ter desde as relações com o homem, a relação com a natureza, as construções, os resíduos sólidos, os recursos de energia. Então, tudo é o meio ambiente. Ele não é uma coisa só,
que é o que a gente vai começar a ver daqui para frente. Porque vamos então começar aquela desconstrução do que é o meio ambiente, partindo dos aspectos dele. A primeira visão que a gente tem é que o meio ambiente é ligado à questão natural. A água, as árvores, o solo, os animais. E sim, a vertente nossa inicia de proteção desses recursos. Mas o meio ambiente ele não é só isso. A gente tem o meio ambiente ligado aos aspectos econômicos e financeiros. E é aí que Antônio Carlos começa a ter que se preocupar com isso. E principalmente pelo seu plano. Por quê? A agricultura é a principal fonte de renda aqui de Antônio Carlos, né? A gente viu até no encontro anterior que eu estava presente com a representante da Granfipolis que falou sobre isso. Antônio Carlos depende da agricultura. E a agricultura é o quê? Nada mais é que ligado ao meio ambiente. Ou seja, precisa de ter água, precisa ter solo fértil, precisa ter clima bom. Depende totalmente. Então, meio ambiente é economia. É ligado ao aspecto financeiro, é o bolso do agricultor que está ali influenciado. Então, não é só se preocupar com a árvore, com a situação em si. Então, se a gente cuida dos recursos, usa ele de forma correta, a gente está garantindo a economia do município, né? Assim como o pessoal que depende da pesca, que a gente tem o município vizinho aqui, Governador Celso Ramos, que também está em fase de iniciar alterações no seu plano diretor. A questão de quem tem criação de aves. E eu achei na internet até essa foto, que é da festa da hortaliça, aqui de Antônio Carlos, onde dizia até ali a placa colocada: sou colono com orgulho, pois da roça tiro o sustento da minha família. E isso é muito importante, tem que ter muito orgulho. A gente precisa da agricultura, né? A população precisa se alimentar, é muito importante. Então, o Antônio Carlos tem esse diferencial dentro do Estado, é o celeiro agrícola do Estado. Então, precisa dos recursos. E por isso que a importância de quem vai estar à frente do plano diretor, trazendo essas modificações, tem essa responsabilidade pela frente. Assim como quem trabalha com a criação pecuária, de gado. Antônio Carlos também tem importância financeira por questões dos seus parques aquáticos. E o que é o parque aquático, se não água, certo? Então, para poder manter esses empreendimentos, vai precisar ter essas águas preservadas, de alguma forma. Ou seja, a gente vê, meio ambiente não é aquela coisa intocável. A gente usa, e usa bastante, inclusive na economia. E ali é a dependência econômica financeira através dos parques aquáticos. E seguindo, quando a gente fala de meio ambiente também, a gente fala de saúde pública. Por quê? Quando a gente tem questões, por exemplo, de esgotamento sanitário, que no plano diretor tem essa preocupação de se determinar as zonas, a quantidade de população que vai para a área urbana, mesmo da parte rural. Por quê? Se o crescimento é desordenado, a rede de esgoto não dá conta, muitas vezes vai de forma direta, e aí a gente tem problemas de saúde, vai implicar lá na população doente. A gente tem grande quantidade de doenças que são transmitidas por causa da água contaminada. A Escherichia coli, que é a bactéria presente nas fezes, né, que vem dos esgotos, elas transmitem sérias doenças para as pessoas. E aí, então, a implicação de se ter que ter essa preocupação com o meio ambiente, porque vai estar cuidando da nossa saúde. A mesma coisa com os resíduos sólidos, né, que se são jogados de forma incorreta, também vai ter implicações, porque vai transmitir doenças, e entre outras coisas. E o planejamento da cidade, também por causa do resíduo, é porque isso implica financeiramente para a prefeitura. Quanto mais a cidade cresce, mais também vai ter geração de resíduo e mais a prefeitura vai pagar para o aterro sanitário por tonelada de lixo que vai ser gerado. Então, tudo isso está no planejamento. Como é que vai crescer? O que a prefeitura sabe também o que ela tem de orçamento, como é que está sendo, o que está sendo gasto nessa área. E aí, quando você planeja, você sabe dentro do que você pode crescer, porque isso vai implicar lá na frente. Meio ambiente também é lazer, é turismo. Nós temos os rios aqui em Antônio Carlos, novamente as piscinas, a questão de tirolesa. O turismo ele é bastante explorado nessa parte ambiental, e no plano diretor podem ser definidas zonas específicas para isso, né, que vão ser ligadas à preservação de certas áreas para que se possa garantir esse sustento também. Quantas pessoas
de nós, não sei aqui quem que já esteve em São Martinho, que as pessoas se deslocam longe para ir lá na Flus House para poder contemplar aquela natureza, brincar com os peixes, as crianças adoram. E aqui Antônio Carlos pode explorar isso também, porque tem essas riquezas todas. E isso pode estar planejado no plano para garantir esse tipo de atividade. E o plano, a questão de meio ambiente, ela também é ligada à educação. Por quê? Nós temos vários profissionais, como aqui estão aqui hoje, está inclusive, que trabalham, que estudam a questão ambiental e tiram seu sustento disso. Nós temos os agrônomos, que aqui na parte da agricultura auxiliam diretamente, o pessoal que tem as agropecuárias, os veterinários. Nós temos os engenheiros, sejam ambientais, sanitaristas, engenheiros civis, e que esses profissionais estão diretamente ligados à elaboração do plano, né? Os profissionais, eles têm responsabilidades técnicas. E quando a gente fala da necessidade de elaboração de projetos, é justamente para evitar problemas lá na frente. É só a gente ver uma situação que aconteceu recente no Rio de Janeiro. Aqueles prédios que vieram abaixo. E por que eles vieram abaixo? Porque justamente a cidade do Rio de Janeiro cresceu de forma desordenada, sem planejamento, sem acompanhamento técnico. A gente precisa, nas questões de construção, isso os conselhos de engenharia, de arquitetura, esclarecem para a gente o quanto é fundamental a presença desses profissionais em construções que são feitas, né? Porque é justamente para evitar que se tenha problemas como esse, que venha tudo abaixo, porque não houve um cálculo correto, porque não foi usado o material correto. E é claro que se esse profissional ele errar, aí ele vai responder tecnicamente pelo que ele fez. Ele assina documentos que responsabilizam ele. Mas é importante ter esse planejamento, esse acompanhamento profissional, porque são eles que vão garantir lá na frente que as coisas aconteçam da forma correta. A gente também tem cidades, hoje em dia, que têm sofrido com problemas de cheias, que estão vindo abaixo também. Se não me engano, é Maceió, né, que está com um grande problema com relação a isso recentemente também. E tudo é por causa da questão do planejamento. E Antônio Carlos tem, de novo eu vou ressaltar, essa grande possibilidade de já fazer diferente. É uma cidade considerada que, dentro da Grande Florianópolis, ainda com partes intocadas que não foram mexidas, né? E não é que não vai se poder mexer. Não é isso que a gente está pregando aqui. A questão é de saber como mexer, sabe? Para não desmoronar, para não ter problema, fazer da forma correta. Tem essa chance. A gente já tem vários exemplos negativos de outros lugares que deram errado. Aí a gente pode pegar, nortear e fazer o certo, para não ter aquele mesmo problema. Então, é aí que a gente então vai começar a ver por que surgiram as preocupações com o meio ambiente, com o passar dos tempos. Por que começou a se falar sobre isso? E, na verdade, se vem falando isso de uma forma um tanto quanto recente. Não faz muito tempo que a gente começou a falar sobre isso. O mundo ele foi passando por transformações e a gente chegou nas eras industriais, né? As grandes indústrias cresceram, as revoluções industriais aconteceram. E aí começaram a se identificar problemas. A gente tem uma situação lá no final da década de 60, que ocorreu lá nos Estados Unidos, que talvez o pessoal da área técnica já tenha ouvido falar, do livro Primavera Silenciosa, que foi escrito por uma... eu esqueci o nome dela agora, da autora. Mas ela relata situações que ocorreram nos Estados Unidos ligadas à agricultura, naquela época. Porque eles usavam certos tipos de defensivo, que eram muito fortes, se eu não me engano era o DTA, e aquilo começou a implicar que os pássaros começaram a desaparecer do céu. E aí eles foram atrás de identificar o que estava acontecendo. Porque ficou um silêncio de repente. E era em consequência daquele uso daquele produto, que ele não estava adequado àquela utilização. Tinha que usar outros tipos de material. Então foi ali que começou a se discutir. Foi começado a ver a influência do homem, né, nas ações e que começou a prejudicar ele. A gente começou a sentir problemas de poluição. A gente chega, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Você passa uma semana lá, você já fica ruim da respiração. Mesmo quem não tem problema respiratório. Resseca. Por quê? É muita indústria. E aí a coisa não foi organizada, não foi planejada. Não houve um zoneamento dizendo, aqui pode indústria, aqui não pode. Foi indo.
Era a vontade de crescer e não se pensou em regras e vamos lá, vamos só pensar para frente. Mas hoje a gente vê que isso é necessário uma organização, né? Então a gente começou a ter problemas também com a poluição de águas, né? Uma quantidade de resíduo muito grande sendo gerada. As cidades cresceram, a gente viu a população rural passando a migrar para a parte urbana na sua maioria. Então a gente teve uma série de consequências da falta desse planejamento, né? E aí, onde o homem foi obrigado a começar a tomar decisões. E foi aí que, no caso do Brasil, a gente, a partir de 1988, teve a nossa última Constituição Democrática, e aí a gente tem todo um conjunto normativo que vai orientar sobre as questões ambientais, né? Dentro da nossa Constituição, a gente tem um capítulo inteiro destinado ao meio ambiente. Ou seja, a questão ambiental, ela tem uma importância muito grande dentro do nosso ordenamento brasileiro. E isso foi decidido lá pelo pessoal, os nossos legisladores, deputados, senadores, que participaram da Constituinte de 88. Então, eles viram a importância disso, do que estava acontecendo no mundo, e tinham que trazer para o Brasil isso. E é por isso que tem que nortear o plano diretor, começa por aí, pela nossa Constituição. Porque ela fala da proteção do meio ambiente, né? E fala que tem que ser garantido. Então, é a nossa lei maior. Quando a gente fala de leis, a gente tem uma hierarquia e a Constituição está no topo. Ela tem que ser respeitada. Por isso, tudo que a gente faz vai ter o viés de ter que respeitar a questão ambiental. Porque dentro da Constituição, a gente também tem a garantia de outros direitos nossos. O direito à saúde está lá dentro, o direito à educação, ao trabalho, está tudo previsto dentro da Constituição. Assim como o meio ambiente. E, de novo, então lá no artigo 225, é onde a gente começa a ter ali a disposição clara e explícita de ter que ter a preservação do meio ambiente. E aí, a gente segue, onde a gente vai ter uma série de leis, que são lá do âmbito federal, do âmbito estadual. Nós temos decretos, instruções normativas, resoluções. Na área ambiental, quem trabalha com isso sabe o quanto tem de legislação sobre isso. E é difícil, não é fácil de se trabalhar com isso. Por isso, quando certas perguntas às vezes surgem, ou questionamentos, a gente precisa de um tempo, às vezes, para analisar. A resposta não vem pronta. A gente tem que buscar em vários instrumentos a resposta. Para não falar coisa errada, a gente precisa ouvir a área técnica, porque está todo mundo trabalhando junto. E aí, quando vai se trabalhar nessa elaboração do plano diretor, que é o foco aqui da cidade no momento, vai precisar, quem vai trabalhar com isso, vai precisar se aprofundar nesse conjunto de leis que existe, né? Vai começar lá pela Constituição, vai ver o que ela fala, e depois vai seguindo adiante. E Santa Catarina, ele tem um destaque grande pela questão da legislação ambiental, principalmente, porque a gente tem um código estadual do meio ambiente, né, que também acabou sendo de incentivo, de exemplo, para o código que foi alterado lá em Brasília a partir de 2012, né, que a gente conhece popularmente como o novo Código Florestal. A gente até vai falar um pouco dele lá na frente. Mas, como a gente relembro novamente, é só uma pincelada do que a gente está trazendo, até para não sobrecarregar todo mundo aqui. Nós teremos outros encontros onde vai ser ampliado essa parte da legislação e as responsabilizações. Então, isso vai ser mais lá para frente, em outros encontros. Mas hoje é só para já começar a despertar de que existe muita coisa, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Por que é tão difícil, às vezes, conseguir um licenciamento ou uma autorização, mas é porque tem todo esse conjunto, né? É uma coisa que não é analisada só pontualmente. E aí varia conforme o município tem regras específicas, que são criadas também a partir do plano. Nós vamos ter as legislações do Estado e por aí vai. Então, aprofundando na questão ambiental, nós temos dentro da legislação, e é isso que vai ali nortear, guiar o trabalho do pessoal que vai determinar, analisar os zoneamentos que vão ser mantidos ou modificados no plano diretor, as modalidades de meio ambiente.
porque, novamente, como a gente viu, o meio ambiente era um conjunto todo amplo de fatores e significados. Agora a gente vai ver dentro da lei como é que isso aparece. E por que isso, então, tem que ser seguido? Porque está na lei dizendo que tem que ser assim. Primeiramente, então, a gente tem o meio ambiente natural ou físico. E o que ele está previsto lá no artigo 225 da Constituição, que a gente viu ali para trás da Constituição. Então, está lá. E o que é esse meio ambiente natural ou físico? Novamente, ele é composto pelos recursos naturais: água, solo, ar, atmosférico, fauna e flora. Então, isso vai estar dentro do zoneamento. Onde é que vai estar esse meio ambiente natural ou físico? Nós vamos ter dentro do plano diretor áreas de preservação, que já existem assim definidas pela legislação federal, né, pela legislação estadual, mas outras áreas podem ser formadas através do plano ou identificadas com relação ao município, mas sem que se venha a ferir a legislação que já existe no âmbito federal ou da própria Constituição. Então, às vezes, na dúvida, se quando está se elaborando o plano, é importante que se consultem técnicos, para que veja se é possível. Existe a Procuradoria da Câmara, existe a Procuradoria da Prefeitura, a própria OAB se põe à disposição no que for possível, se necessários esclarecimentos. Nós temos uma comissão de direito ambiental dentro da nossa comarca, em que a gente pode vir ajudar. Se surgiu uma polêmica aqui nesse assunto, aí a gente senta e analisa, né? Mas não de respostas vagas ou discussões. Porque a gente, no diálogo, a gente consegue resolver muita coisa. Outra questão que a gente tem é que o meio ambiente ele também é definido como meio ambiente artificial. É um segundo tipo de meio ambiente. E isso é engraçado para muita gente, que vai dizer como é que um prédio é meio ambiente. Mas é. E essa previsão também está, a gente partindo ali da Constituição. E também está espalhado em outras partes da lei, né? Mas também no artigo, tanto no 225 quanto no 182 da Constituição, a gente tem ali a definição do meio ambiente artificial, que é o quê? É formado pelos espaços urbanos, incluindo as edificações, que são os espaços urbanos fechados, que a gente chama, como, por exemplo, ali é um prédio residencial, e os equipamentos públicos, urbanos abertos, tais como uma via pública, uma praça, dentre outros. E é com essa parte que, principalmente, quem trabalha com plano diretor está acostumado. É com a parte urbana, né? Com os prédios que vão ser construídos, as casas, os galpões, as praças públicas. É no plano diretor também que pode se definir onde é que vai ser uma área de lazer, uma área de recreação. Então, isso também é meio ambiente. Por isso que há essa preocupação de se esclarecer através de orientações como essa da manhã de hoje, para que se leve isso em consideração. Então, quando a gente está falando de definir essas zonas residenciais ou zonas de indústria, a gente vai estar falando de meio ambiente artificial. É isso que isso significa. Dentro da legislação, então, também, a gente tem o meio ambiente do trabalho. E esse, às vezes, muitas pessoas desconhecem. Porque o que ele significa? Ele é o local onde os homens e as mulheres desenvolvem as suas atividades de trabalho. Desse modo, então, para que esse local seja considerado adequado para o trabalho, ele deverá apresentar, além de condições salubres, a ausência de agentes que coloquem em risco o corpo físico e a saúde mental dos trabalhadores. E essa proteção também está lá no artigo 225 da Constituição. E, além disso, no artigo 200, que tutela imediatamente o meio ambiente do trabalho, afirmando que compete ao Sistema Único de Saúde, o SUS, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, isso significa também implicações no plano diretor, porque no plano vão ser definidas as áreas onde vai se ter as indústrias, como é que isso vai ser planejado, onde é que se vai querer, se o local é adequado ou não é, porque vai ter que ser... hoje em dia a gente tem a legislação que implica nisso. Antigamente a gente tinha, e ainda em alguns pontos, ainda existe o trabalho escravo, né? Que é um grande problema que a gente tem ainda no Brasil, por incrível que pareça. Mas, então, com os planejamentos, você evita esse tipo de coisa. O meio ambiente, ele também é cultural. Ele também tem esse aspecto e previsto dentro da lei. Então, considera-se meio ambiente cultural o patrimônio cultural nacional, incluindo as relações
culturais, turísticas, arqueológicas, paisagísticas e naturais. E esse patrimônio ele está previsto expressamente nos artigos 215 e 216 da Constituição. E é importante lembrar aqui que aqui em Antônio Carlos, ali a foto ali da esquerda, ela é de uma desses casarios antigos que a gente tem aqui na região, né? E por que é importante se preservar isso, né? É justamente para se manter a história, para que os jovens, as crianças que estão vindo entendam como é que tudo começou também, né? Isso faz parte do meio ambiente cultural de uma cidade. E para poder entender, e dentro do plano diretor, novamente, essas partes às vezes têm que ser destacadas e determinadas. Os pontos onde vão ser turísticos, paisagísticos, naturais, né, a questão cultural, isso tudo acaba ficando previsto ali no planejamento da cidade. Onde é que se pode pensar numa outra biblioteca, onde é que se pode se pensar num centro, num teatro, enfim, as cidades se planejam conforme as suas necessidades. Então, isso também implica, e isso é meio ambiente também, só que no caso cultural. Então, a gente vê o quanto que o meio ambiente é amplo. Isso está na própria legislação. E o quanto isso acaba tendo que ser seguido. E às vezes passa desapercebido, às vezes a gente acha que vai no automático. A gente tem as nossas ideias, mas a gente tem toda uma previsão que vai dizer para a gente como é que isso deve ser feito, né? E ali, com esses conceitos, que vai abrir os caminhos para que o pessoal consiga elaborar os planos dali para frente. Então, aprofundando um pouquinho, dando uma pincelada na questão do novo Código Florestal que a gente tem, que, na verdade, ele não é assim definido na lei. Ele é a Lei 12.651 de 2012, mais popularmente é conhecido assim. Ele traz regras de afastamento, né, de questão de cursos d'água, nascentes, rios, córregos, e isso tem que ser respeitado pelos planos diretores, essa regra que foi definida por essa legislação, né? Assim como ele traz regras para a questão de corte de vegetação, né? Nós temos leis específicas, tal como a Lei da Mata Atlântica, questões de topo de morro também são previstas nessa legislação. São alguns dos destaques que acabam sendo levados em consideração no momento do plano diretor, ainda mais aqui que é uma área essencialmente, em sua maioria, rural ainda, né? E tem bastante questão natural. Aqui em Antônio Carlos a gente tem bastante questão da Mata Atlântica, né? Conversando com técnicos do Instituto de Meio Ambiente, eles ressaltam bastante isso aqui com relação à região, né? E por que a gente tem que tomar cuidado assim, em seguir o que está certinho dentro da legislação? É para evitar que lá na frente todo o trabalho que deu, de vocês aqui se reunindo, outro pessoal da população participando das audiências públicas, indo lá, batalhando para fazer o seu trabalho social e o município poder caminhar para frente, tudo via ser anulado. Por quê? A gente vai ver aqui em seguida os órgãos de fiscalização que acompanham todo esse processo, né? Então, às vezes, a gente escorrega em algum ponto e acha que, não deixa, vamos passar isso aí, né? Vamos seguir adiante, mas lá na frente daí pode dar problema. E já pensou perder todo o trabalho que foi feito, né? Aí é ruim demais. O pessoal perdeu tempo, né? E aí vai jogar tudo fora. Então, por isso que é importante seguir essas orientações que a gente tem como guia, né? E buscar conversar com quem possa auxiliar para não dar problema lá na frente, né? Porque a gente tem inúmeros exemplos de cidades aqui de Santa Catarina que o plano diretor acabou sendo inteiramente anulado. Florianópolis é um dos problemas, que não saiu do lugar. Ficou discussão judicial e está lá. Aí o pessoal muitas vezes não sabe o que fazer. O governador Celso Ramos é outra que também tem problemas. Eles enfrentam situações ali em que eles não têm zoneamento, né? Então, para quem é da área técnica, sabe o quanto é difícil. Então, a pessoa lá tem que entrar com um pedido de viabilidade para que um conselho de desenvolvimento urbano tente identificar o zoneamento. Então, é um trabalho gigante. E nada melhor que isso já estivesse organizado. Então, agora lá eles vão ter que reiniciar todo o processo para poder definir essas coisas e evitar problemas. Porque, às vezes, pode ser definido um zoneamento e depois alguém questionar isso para um órgão ambiental, por exemplo, e aí tudo vir por água abaixo,
E aí, de novo, todo trabalho, dinheiro que o pessoal despende. Então, o que a gente não quer é que o pessoal tenha prejuízo. A gente pensa muito, principalmente, no bolso das pessoas. Porque as pessoas querem investir, elas querem poder fazer as coisas. Mas daí a gente faz da forma correta para não ter problema. Então, a gente traz aqui uma listinha básica de alguns órgãos fiscalizadores que acompanham toda a questão ambiental, né? A gente começa, por exemplo, pelas secretarias municipais. Aqui em Antônio Carlos, a gente tem até o nosso secretário aqui presente, que cuida da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Ali dentro, eles têm técnicos que auxiliam, que estão ali prontos para guiar a população que trabalha com a agricultura, com o meio ambiente aqui de Antônio Carlos. Então, se o pessoal tem dúvida, eles podem buscar esses profissionais para ver como é que pode ser feito. Porque, às vezes, o que a gente ouve, e é um desabafo, que, às vezes, a gente vê muita penalização em cima do agricultor. Eu acho, realmente, tem vezes que o órgão ele erra nas suas questões. Então, ele tem que buscar orientação, de ver como que pode se defender, inclusive. Né? Ele tem esses caminhos, esses mecanismos para ir atrás, porque para não deixar passar. A gente tem todo o trabalho do Instituto de Meio Ambiente, que é a antiga Fátima, que a gente ouvia falar, agora ele se transformou num instituto, ficou algo mais amplo ainda, né? E o IMA ele trabalha diretamente aqui em Antônio Carlos, principalmente por causa da questão rural, né? E recentemente, até numa das pós-graduações que a gente está cursando recentemente, que é em meio ambiente, em direito ambiental e a parte urbanística, nós tivemos aula com uma das técnicas, que é a gerente da parte de corte de vegetação em área rural, e ela apresentou para a gente todos os equipamentos que agora o Instituto está se municiando para poder fazer as fiscalizações. Então, muitas vezes, eles não vão nem precisar sair de dentro do gabinete deles. Eles têm imagens de satélite que, por aproximação, identifica até um xaxim, como ela mostrou. Né? Então, eles estão se aperfeiçoando. Então, por isso que é importante, a gente quer ajudar dessa forma de destacar, de buscar fazer da forma correta, para não ter problema, porque receber autuação, receber multa é ruim demais. Isso influencia, atrapalha o trabalho das pessoas. Então, mas existem caminhos que dá para fazer, que dá para poder usar. Existem autorizações que podem ser pedidas. E dentro do plano diretor, isso estando organizado, fica muito mais fácil também para orientar o trabalho das pessoas. O IBAMA é outro órgão que também é de fiscalização. Ele atua principalmente em questões que envolvam áreas federais, né? Mas, de qualquer forma, quando se tem algum problema ambiental que aconteça, qualquer desses órgãos pode vir fiscalizar e atuar, não, independente disso, né? E tanto que em outros encontros vai ser falado sobre essa questão da responsabilização, daí vai se aprofundar como é que isso funciona, como é que ocorrem essas autuações, né? E como é que é feita a defesa, enfim. A Polícia Militar Ambiental, com certeza ela é bastante conhecida aqui em Antônio Carlos, né? Eles exercem uma fiscalização bastante forte aqui na região. E é claro que, às vezes, equívocos ocorrem. Então, o pessoal pode buscar orientações técnicas de como se defender das situações. Mas também buscar prevenir para que não ocorra. Porque, de novo, é dispensa, é gasto, é problema, é dor de cabeça para quem trabalha e quem precisa sobreviver. O Ministério Público é um dos principais órgãos de fiscalização que a gente tem, dentre esses, porque ele, pela própria lei, ele é definido como fiscal da lei. Então, nas questões de plano diretor, vocês podem perceber, o que sai no noticiário, geralmente quem vai estar envolvido em questionar é o Ministério Público. Em Florianópolis, a gente tem uma atuação muito forte do Ministério Público Federal, né? Onde eles acompanham e vão observar questões de ata de audiência pública, se foi cumprido, se tinha número de pessoas. Eles vão olhar todos os detalhes. Então, é ali que, às vezes, pode haver alguma denúncia e aí todo o trabalho vir por água abaixo, né? E aí dá tudo errado. Então, às vezes, também é possível que o pessoal que está trabalhando na elaboração, que está ali buscando a atualização, surgiram dúvidas, também podem buscar conversar com o promotor titular da área ambiental aqui em Biguaçu, para ver se, olha, a gente quer ajuda, esclarecimento, se isso está correto dentro da legislação, ele está ali para poder auxiliar nisso também.
né? Não só para trabalhar na parte de repreensão já, na hora que o problema aconteceu. Ele está ali também para ajudar na parte de prevenção. Fora isso, a gente tem a questão de associações e ONGs também que se acabam formando nas sociedades, com o aumento das cidades e aumento do pessoal que vai fazer ensino superior, enfim, com os esclarecimentos, as pessoas passam a se reunir, né? A gente tem várias associações de bairro, inclusive, que muitas vezes identificam então os problemas e também levam adiante isso para os órgãos de fiscalização. Eles também têm, como a gente pode ver em encontros posteriores, legitimidade para ingressar até com ações também contra determinadas situações. Então vejam quantidade de gente envolvida, né? Sempre quando a gente fala em questão ambiental. Então, o que a gente quer trazer aqui hoje é esse panorama geral para que se identifique, então, a importância que tem, os caminhos que se tem para seguir, que com diálogo, com conversa, com a reunião de esforços, porque quando a gente fala em questão ambiental, em geral, em educação ambiental, a gente vê que é uma questão transversal, ela passa por todas as áreas. A gente não pode, o pessoal da área jurídica, a gente se achar e dizer assim, eu sei o que é. Não, a gente precisa do técnico do nosso lado. Sem ele, a gente também não avança. Então, todo mundo sentando junto, e o pessoal da comunidade, mais que o agricultor conhece da terra, não tem. É ele que vive ali. Mas ele pode ter uma melhoria naquele seu trabalho junto com o técnico, trocando informações. E é esse o momento, na elaboração de planos, que esses profissionais, essas pessoas da comunidade se reúnem para poder avançar junto e melhorar. Porque eu duvido que aqui em Antônio Carlos o pessoal vai querer transformar em cidades como a gente tem em Florianópolis, Palhoça, porque o crescimento desordenado ele vai trazer problemas. O que é a gente ver as favelas, né? A questão de falta de oportunidades, a criminalidade aumenta. A gente já vê a diferença, já sente a diferença aqui na própria região, entre Biguaçu e Antônio Carlos, como as coisas já mudaram no decorrer dos tempos. E aí a reflexão que fica é, como é que a gente quer Antônio Carlos do futuro? Na cabeça da gente, imaginar que cidade que a gente quer, como é que a gente quer. E aí existe esse meio, que é através do plano diretor, de planejar ela. Ela é para isso, para evitar esses problemas. A gente não quer ver a cidade prejudicada, a gente quer ver as pessoas felizes, tendo a sua fonte de renda garantida, né? Então, é assim que eu trago como encerramento essa frase que é de um físico, que é um pesquisador, que é o chamado Fritjof Capra, em que ele diz que um crescimento ilimitado num planeta que é finito, ele é impossível. Então, nós precisamos do planejamento para que tudo ocorra da melhor forma possível. Obrigada. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, algo a acrescentar, fique à vontade, tá? O microfone está aberto. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos e a todas que estão aqui. Meu nome é Felipe, eu sou vereador aqui no nosso município. E eu tenho uma dúvida, talvez um pouco amadora, mas acho que cabe para o tema. A gente é questionado várias vezes sobre a questão dos recuos, né, em córregos de água corrente, né, de curso de água, isso. E nós temos o Código Florestal Brasileiro, né, de 2012, que inclusive foi relatado por um catarinense. E nós também sabemos que naquele código ele dita as regras nacionalmente, tanto no município, no estado e no Brasil. E muitos agricultores, especialmente as pessoas de área rural, né, que são mais afetadas por essa legislação, nos questionam se não seria possível o município mesmo fazer um estudo e também uma legislação própria
para que se faça um recuo, né, estabeleça um recuo diferente do Código Florestal Brasileiro. Então essa seria a minha dúvida, se isso é possível, né, e a partir disso, da sua resposta, caso seja possível, daí sim que a gente possa, pelo menos, iniciar um debate, né, claro que muito atencioso e responsável, né, para que o meio ambiente, né, como um todo não seja afetado, mas eu acredito que o diálogo, debatendo, construindo soluções para as nossas situações, a gente possa avançar. Então essa seria o meu questionamento. Não, perfeito, é uma boa pergunta e é um questionamento bastante recorrente. Então, como é que eu posso te responder de uma forma mais ampla? A gente vai ter outros encontros aqui também, onde para poder falar sobre essa questão dos afastamentos, de como é que isso funciona, e a gente tem a ideia de trazer técnicos do próprio Instituto de Meio Ambiente para poder esclarecer como é que isso funciona, tá? E esclarecer as autorizações que são possíveis ser concedidas. Inclusive, a gente vê questões até de, por exemplo, de corte de palmito aqui na região, que a gente ouve falar bastante. Então, existem possibilidades de se conseguir autorização para fazer esse corte. Então, a gente quer trazer esses técnicos para esclarecer. Olha, vamos aproximar a comunidade, o agricultor, do órgão ambiental para ver o que ele vai fazer para ele não ser autuado, tá? Então, com relação à modificação da legislação, partindo de um posicionamento que a gente tem fortemente no judiciário atualmente, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, onde a gente tem um ministro chamado Herman Benjamin, que ele trabalha bastante a questão ambiental, eles têm sido bastante restritivos, tá? Eles trabalham com uma posição de que a legislação federal, ela posiciona daquela forma, então o município ele poderia legislar, mas desde que fosse para ampliar aquela proteção. É o que eles entendem, tá? Não que eu concorde. Então eles dizem que teria que ser para ampliar e nunca para restringir, que senão eles chamam de princípio da vedação ao retrocesso. É um princípio que eles usam bastante dentro do direito ambiental. Então, a princípio, não seria possível, né? Seria só para ampliar. Apesar de que a gente entende que o município ele que conhece as realidades, sabe das dificuldades. Mas se fosse se basear no que atualmente está correndo no judiciário, poderia dar problemas lá na frente, tá? Se caso se criar regras nesse sentido que vão contrariar a legislação federal, poderia ter alguns problemas, tá? Mas isso vai ser abordado em outros encontros, a gente vai aprofundar sobre isso, tá? E vai trazer os técnicos também para melhorar esse debate que é importante. Mais alguém? Bom, eu gostaria de agradecer a palestrante pela ótima palestra que apresentou aqui nessa manhã. Agradecer também aos presentes e dizer que, como ela já falou, vão ter, eu acho que, mais 2 encontros relacionados ao meio ambiente, onde serão discutidos vários assuntos referentes ao meio ambiente, que serão definidos, ainda serão definidas as datas, e todos serão convidados também. Enfim, era isso. E desde já todos estão convidados a participarem das outras palestras. Muito obrigado.